Oi, gente linda, tudo bem? Então, agora vamos fazer a nossa revisão zona super, hiper, mega top de boas, né? Para aquela provinha especial de sexta-feira, uma provinha que vale por 2 notas, então nós temos que tirar 11, né? Isso aí. E essa provinha é muito legal, muito interessante, porque é sobre todo o elenco do Bob Esponja. Que legal, né? Muito bem. Vamos estudar os personagens do Bob Esponja. Eu tô achando isso o máximo. Nós estamos estudando dentro do reino animal os invertebrados, ou seja, são os animais que não possuem coluna vertebral, não possuem os ossos que protegem a medula, certo? Beleza. Quem são eles? Dá uma olhadinha aqui primeiro. Nós temos um exemplar que é o próprio Bob, e o Bob é uma esponja do mar, né? Você sabe que a esponja de verdade, ela é um animal que fica presinho no substrato, que não fica vagando, caminhandinho como o Bob por aí. Mas esponja do mar. Quando eu olho para o Bob, o que eu vejo? Que ele já tem o corpo cheio de poros, certo? Beleza, um porífero. Nós temos o Gary que é um molusco, animal de corpo mole. No caso, o Gary aqui, gente, ele é um molusco do grupo dos gastrópodes. Por quê? Porque ele tem o estômago nos pés. Pensa assim, gastropode, estômago, pés, anda rastejando com a barriga no chão, certo? Outro molusco que nós temos é o lula molusco, que na verdade não é uma lula, não, é um polvo, né? Muito bem. E aqui nesse polvo lula molusco, na verdade, está faltando alguns pezinhos, né? Porque o polvo tem 8 tentáculos e o senhor lula molusco aí já tem 6. Muito bem. Temos também o grupo dos artrópodes. Aqui nós temos, por exemplo, um crustáceo, que é o senhor sirigueijo. Estão vendo que eu conheço Bob Esponja, né? O senhor sirigueijo, que na verdade é um caranguejo, não é um siri, porque os caranguejinhos, eles saem para fora, é comum a gente ver um caranguejinho na areia da praia, né? Pode acontecer. E por isso que eles têm essas patinhas já assim, ó, pontudinhas, né? Para conseguirem caminhar na areia da praia. Já o sirizinho é diferente, porque as patinhas traseiras dele, eles têm formatinho de pá, porque eles são mais adaptados à natação. De boas? Beleza. Temos o plâncton. Olha, bonitinho, né? O plâncton, que é um representante do zooplâncton. São os crustáceos microscópicos que vivem na água, certo? A função deles, do zooplâncton, na verdade, gente, é servir de alimento para os outros animais, tá? E nós temos o Patrick, eu adoro o Patrick. O Patrick é uma estrela do mar. As estrelas do mar têm espinhos no corpo, então são chamados de equinodermo, espinho na pele, certo? Dermatologista, um médico que cuida da pele. Então, um equinodermo é um animal que tem equinoespinhos na dermo, na pele. De boas? Beleza! Vamos começar falando as características dos invertebrados. Muito bem. Gente, nós vamos estudar todos esses filos aqui e todos eles estarão na sua provinha. Viu que legal? Muito bem. Os poríferos, dá uma olhadinha aqui nessa primeira imagem, são as esponjas do mar. Os quinidários, aqui uma caravela, são as águas-vivas, são as hidras, certo? São os primeiros animais que formam tecidos verdadeiros, porque os poríferos, eles são animais, mas não formam tecidos, são um aglomerado de célulazinhas, certo, gente? Os plateumintos e os nemateumintos, que são vermes. Os plateumintos são aqueles que têm o corpo achatado. Os nemateumintos têm o corpo cilíndrico com as extremidades afiladas, certo? Beleza. Temos o grupo dos moluscos, nós vamos estudar os gastrópodes, cefalópodes e os bivalves, certo? No grupo dos anelídeos, pessoal, aquilo que difere as classes dentro dos anelídeos ali, o que é, pessoal? É a quantia de cerdas no corpo deles, certo? Os artrópodes são aqueles animais que também são invertebrados e que têm artrópode, articulação nas podes, nas patas, patas articuladas. Característica dos artrópodes é o quê? Que eles trocam o exoesqueleto, a sua armadura fica pequena conforme eles vão crescendo, certo?
De boas. E os equinodermos, que são os patrícios da vida, né? Que são as estrelinhas do mar. Muito bem, pepino do mar, bolacha da praia. São os equinodermos que liberam uma camadinha de minério, por isso que ele é durinho, de mineral, certo? E que são animais, a esponja do mar, por exemplo, que é um animal carnívoro, certo? Nós não percebemos, mas ela está assim caminhandinho, ela caminha bem devagarinho. Tem a questão do sistema ambulacrário, onde a água entra por dentro do animalzinho e vai fazendo com que ela consiga se locomover. Vamos ver tudo isso. Beleza? Joia! Começamos com os poríferos. Uma variedade imensa de poríferos. Aqui, então, poríferos, poriporo, certo? Animais que têm poros no seu corpo. São filtradores, ou seja, são indicadores da qualidade da água. Quando eu tenho poríferos vivos em algum ambiente, esponjas do mar vivas, significa que a água é propícia, não é uma água que esteja poluída, certo? Por quê? Como eles têm o corpinho cheio de poros, olha aqui, ó, olha só, cheio de poros, a água entra, eles filtram a água dentro deles, se alimentam então desse fitoplâncton e zooplâncton, certo? A água entra dentro do corpinho deles, que eles se alimentam e depois essa água é jogada para fora. A água entra por um poro, olha para cá, ó. Por um poro a água entra aqui no corpinho dele, certo? Aqui é fora, aqui é dentro. A água entra, olha quanto. Aqui eu estou mostrando para vocês o coanócito. Tudo dentro dessa esponja do mar é formada por coanócitos, certo? Esse coanócito, ele tem esses flagelinhos. E esses flagelos, conforme eles vão se movimentando, certo? Eles jogam a água que está aqui dentro para dentro do coanócito. E é ali que vai acontecer a filtração da água e a digestão daquilo que interessa para a esponja, certo? A absorção ali do que interessa. Aquilo que não presta, o próprio flagelinho vai jogar para fora, que é dentro da esponja, e por consequência, todos os flagelinhos ficando junto, essa água vai sair pelo ósculo, que é essa portinha aqui de cima, saída da água. De boas, existem duas formas de reprodução das esponjas do mar, beleza? Então, são animais, existem masculinos e femininos, certo? Na forma sexuada, o que acontece? A esponja macho vai liberar os seus espermatozoides que vão entrar dentro de uma esponja fêmea, certo? Pelos porinhos mesmo. E é ali que vai acontecer a fecundação interna dentro da esponjinha. Entenderam, pessoal? E vai liberar uma larvinha natante que vai procurar um substrato, vai com a água do mar, água do rio, porque pode ter água doce também. Encontra o substrato, lá vai crescer uma esponjinha nova. Beleza? E a forma assexuada, como vocês sabem, que é principalmente a questão do brotamento. São animais que possuem, sim, capacidade de regeneração. Bem de boas, certo? Tranquilinho. Agora falamos dos quinidários. Presta atenção no que eu vou dizer. Os quinidários são os primeiros animais que possuem tecidos verdadeiros. O que é um tecido? Quando você estava lá no 5º ano, você aprendeu que a organização do corpo dos seres vivos, o que é? Uma célula, certo? É um conjunto de organelas. Agora, um conjunto de células com a mesma função formam um tecido. Um conjunto de tecidos forma um órgão, certo? Cada órgão é um conjunto de tecidos. E um conjunto de órgãos forma um sistema. Sistema respiratório, sistema digestório, sistema circulatório, sistema excretor, certo? E o conjunto dos sistemas forma um ser vivo, beleza? Maravilha. Falando aqui, gente, sobre os quinidários, o que nós temos aqui é dois formatos, de água viva, de pólipo e de medusa. Opa! Pólipo e medusa, certo? Quando os quinidários, eles têm vida livre, quer dizer, conseguem ficar soltos na natureza, vão nadando pela aguinha bonitinha, eles têm o formato de medusa. Pay attention, que medusa não é o nome do animal, é o formato do corpinho do bichinho, certo? Quando ele está fixo num substrato, fixo no chão de uma parte firme,
fixa ali, com os tentáculos para cima, daí ele tem o formato de pólipo. Presta atenção, fio. Pólipo e medusa não é o nome do bicho, tá? Pólipo e medusa é o formato corporal desse animalzinho. Cnidário, porque ele tem cnidoblasto, ou seja, são as célulazinhas urticantes que quando tocam na gente dá a impressão de queimadura, certo? Onde ficam as células urticantes, certo? Ficam nos tentáculos, tanto da água-viva quanto do pólipo, dessa anêmona que vocês estão vendo aqui, certo? E aí, o que acontece? Para que elas usam, esses animaizinhos usam essas células urticantes? Primeiro, para se defender. A água-viva, ela não tem um sistema nervoso no cérebro que vai dizer para ela, olha só, tem uma profistera lá no mar, eu acho que eu vou lá só para queimar ela, porque eu não gosto dela. Isso não acontece, gente. Eles nunca vão procurar você para te atacar, certo? Agora, se você estiver no ambiente dele, daí sim, se você se sentir ameaçado, ele vai tocar em você e tocando em você é a forma de defesa do bichinho, de você sair do ambiente dele, tá? Maravilha. Tanto a forma de medusa quanto a forma de pólipo, todos eles têm os tentáculozinhos com as células urticantes, que produzem uma toxina urticante. Cnidários, é fácil pensar que são os cnidoblastos, certo? São os cnidoblastos que produzem essa substância toxina urticante que dá a sensação de queimadura na pele das pessoas. Então, primeiro eles usam para se defender e segundo, para se alimentar, certo? De boinha, muito bem. Como é que eles se reproduzem? Deixa eu sair daqui. Olha, como é que se reproduzem? Existe a forma sexuada e a assexuada. Na forma assexuada, assim como nas esponjas, é o brotamento, né, peoples? É o brotamento. O que acontece? Surge um bracinho novo e, na verdade, é uma profinha estrela aqui nova. Quando cai no chão, vai nascer uma prof nova. Já pensaram? Pelo amor, ninguém merece. É o que acontece com a hidra, por exemplo. Isso daqui, ó, são sim célulazinhas urticantes, que elas fazem parte do grupo dos cnidários. Faz parte do grupo de cnidários, então tem células urticantes. Beleza? Porque tem cnidoblastos. E a reprodução sexuada é quando tem a alternância de gerações. Ou seja, o que acontece aqui? Deixa eu sair daqui de cima para vocês verem. Uma água-viva macho e uma água-viva fêmea. O que elas fazem? Elas liberam os seus gametas na água. Muitos gametas, certo? E esses gametas acabam se encontrando. Quando eles se encontram, eles formam um zigotinho. Estão vendo aqui, ó, certo? Como na espécie humana também chamamos de zigoto. A primeira célula, união entre macho e fêmea, espermatozoide e óvulo, certo? Beleza. Esse zigotinho, ele vai encontrar um substrato. Quando ele parar, ele vai se fixar em algum lugar. Fixando-se ali, ele não vai mais ser formato de medusa natante, certo? Ele vai ter um formato de pólipo, porque está fixo em algum lugar. Certo, gente? E é aí que ele vai amadurecendo e ele vai formando esses pratinhos, ó. Cada pratinho vai dar origem a uma nova água-viva. Viram que lindo? Por isso que a gente chama de alternância de fases, ou alternância de gerações, ou metagênese, tá bom? Bem de boa. Olha. E aí, gente, ainda no grupo dos cnidários, nós temos os corais, certo? E os corais são animais sésseis, ou seja, eles ficam fixos no substrato, não tem vida natante como as águas-vivas, né? E o que é que eles fazem? Peoples, os coraizinhos, eles vão liberando uma camadinha de minerais também, certo? Do corpinho deles. E eles ficam naquele, entre aspas, exoesqueleto, porque são minerais ali, então fica duro, né? E aí, o que acontece é que esses corais, eles embelezam o fundo do mar, porque eles entram em associação com as algas. E eu vou mostrar para vocês um coral incrível que eu fui no colégio gravar. Olha agora. Gente do céu, e esse aqui?
Este é um quinidário, do grupo dos quinidários, né? Olha, eu tô pegando ele na mão. É um animal, sim. Na verdade, é o exoesqueleto de um animal. E é um coral, olha só. O nome dele é coral cérebro. Dá pra entender por quê, né? Olha só. Porque parecem os sulcos do nosso cérebro. Olha que incrível. Muito bem. Na verdade, pessoal, todos os corais, eles são mesmo branquinhos, né? Eles são sésseis, ficam no fundo, na água, sempre paradinhos. E olha só, por que a gente fala em coral? A gente sempre vê uma coisa bonita, colorida, né? Porque os corais, eles entram em associação com algumas algas. E cada alga tem uma cor, né? E aí, a alga, ela precisa de gás carbônico e o coral, que é um animal, precisa de oxigênio, né? É por isso que essa associação entre eles é muito boa. Porque quando a alga faz fotossíntese, ela libera oxigênio para o coralzinho no fundo do mar. E o coralzinho, como é um animalzinho, vai liberar gás carbônico para a alga, certo? É bem pesado, gente, bem pesadinho aqui. E aí, essa associação de simbiose, quando os dois têm lucro, né? Se nada afeta a sobrevivência dos dois animais, ela dura por milhares de séculos, né? O que acontece, claro, vai se renovando, é que com a poluição, muitas algas não conseguem mais fazer fotossíntese. E aí elas têm que ir embora, gente. E o coral volta a ficar branquinho. Entenderam? É por isso aqui. Que a coloração do coral, dos recifes de corais, né? A coloração é por causa das algas que estão lá. Interessante isso, viu? Bom saber pra provinha isso aí. Olha, barulho do sino, que legal, né? Ai, que saudade. Então, gente, vocês viram que coisa mais maravilhosa? Aquele coral, né? Lindo demais. Pessoal, eu acabei me esquecendo de falar antes para vocês sobre as espículas. Lembra que a Prof. na aula de revisão também deixei sobre as espículas? O que são as espículas? São pedacinhos durinhos, pontiagudos, que acabam formando como se fosse o esqueleto das esponjas. E essas espículas que causam os acidentes quando alguém pisa numa esponja ou pega com a mão, porque elas sim são bem resistentes, são bem duras, são elas que dão o formato e a sustentação para o corpinho das esponjas, beleza? Que são as espículas. De boa. Já vimos então poríferos, que tem as espículas, quinidários, que tem as células urticantes, quinidoblastos, certo? E agora nós estamos nos verminhos, mas eles são bonitos, né? Os verminhos que são os plateumintos e os nemateumintos. Quando fala em plateuminto, lembra da planária. E a planária é aquele bonitinho que tem os olhinhos, né? Que é achatado. E quando fala em nemateuminto, são os verminhos que são cilíndricos, das pontinhas afiladas. Beleza, vamos lá. Esse aqui é um plateuminto. É bonito, né? E eu vou contar para vocês. Vou mostrar uma fotinha aqui para vocês que tem um bichinho desse daqui, que o pessoal aqui da universidade foi para o mato, né, passear, fazer os estudos de campo, tá? E viram esses bichinhos bonitinhos aqui, não fazem mal para ninguém. Pegaram até na mão. Aqui não dá para vocês terem ideia do tamanho que ele é exato, mas ele é um bichinho comprido. Vou mostrar a fotinha para vocês, tá? Beleza. Aqui é outra variedade. O que vocês podem perceber, gente? Que eles têm a simetria bilateral, ou seja, de comprido, certo? São iguaizinhos lado direito e lado esquerdo do seu corpinho. Os plateumintos nós dividimos para fim de estudo em 3 classes. Turbelária, trematoda e cestoda. Presta atenção. Turbelária é a planária, certo? Plateuminto planária, pense assim, certo? Trematoda é aquele do esquistossoma mansoni ou xistossoma, tá? Que é o quê? É aquele verme que entra no nosso corpo, mas antes de ele estar no nosso corpo, ele tem que passar por dentro do caracol. Sabe aquele lá? Então, é um plateuminto na classe trematoda, beleza?
E a terceira classe é a da penha, que é a cestoda. É aquela que causa o cisticerco, sabe? Então, dá uma olhadinha aqui. Primeira classificação é a turbelária, que é a planarinha, por exemplo, certo? Vida livre, não faz mal para ninguém, é hermafrodita sem autofecundação, ou seja, precisa trocar espermatozoides com outra, certo? Sistema digestório incompleto, porque tem boca, mas não tem ânus. Entenderam? Então, conforme a variedade desse animalzinho, ou ele solta a enzima digestiva para fora do corpo pela sua faringe, olha só, aqui a faringinha, a enzima digestiva em cima do seu alimento, né? A enzima digestiva vai digerir aquilo que está ali e ele só vai sugar aquilo que de fato for interessante para o seu corpinho. Beleza? Ou se o alimento entrar dentro do corpo, tem que sair pelo mesmo buraco. Ela é assim, tem esses olhinhos bonitinhos aqui, mas não chamamos de olhos, são ocelos, tá, gente? Porque eles só conseguem perceber a presença ou não de luz. Não conseguem definir imagens, tá? Beleza. Existe, então, um poro genital, deixa eu sair dali. Um poro genital, né, para troca de espermatozoides entre elas. Mas ela também consegue se reproduzir de forma assexuada, né? Lembram da forma assexuada que adoram fazer experiências com planárias, né? Então, a sexuada que vocês já viram aqui, que a prof falou, né? Beleza. E a assexuada, que ela consegue se regenerar muito fácil, um alto poder de regeneração. Então, se aconteceu algum acidente, dela ser cortada no meio, por exemplo, ou de um animal ir lá e comer só metade, a outra metade continua vivinha e forma uma planária nova, certo? E também pode acontecer se ela não encontrar uma outra planária por aí, né, nos bares da vida para acasalar, ela acaba estrangulando o próprio corpo. É outra forma de reprodução assexuada dentro do filo dos plateumintos. Estamos na classe turbelária aqui das planárias, vermes de corpo achatadinho. Agora estamos no segundo grupo, que é aquele do xistossoma ou esquistossomo, que causa esquistossomose, que é aquele que o verminho passa por dentro do caracol, certo? E aí, alguém acaba pisando em cima de um miracídio, que é o verminho depois de ter passado pelo caracol. Alguém descalço por aí pisa em cima e essa cercária, né, já que está na terra, então, acaba entrando no corpo da pessoa. Beleza? Entra no corpo da pessoa, vai para onde? Para um vaso sanguíneo. Passeia pelo corpo todinho. Quando chega lá no fígado, a cercária amadurece e toma sua forma adulta. Tomando a sua forma adulta, ela vai se alojar lá no intestino ou na bexiga. Por quê, pessoal? Porque é onde tem uma válvula de escape, o buraquinho para sair para fora. Senão, de que adianta ela só ficar ali se ela não tem como mandar os seus ovos para fora, não é verdade? Beleza? Aí o ser humano que está com este verme, essa verminose, vai lá e faz um cocô bonito, certo? O seu cocôzinho bonito, numa região que não tenha saneamento básico, por exemplo, todos esses vermes, esses ovinhos do bichinho, vão para a água, da água vão para a terra, certo? O caracolzinho vai ali, bonitinho, acaba entrando em contato com esse verminho, que é um miracídio, entra no corpinho do caracol, tá bom? Entrou no corpinho do caracol, se transforma numa cercária, o caracolzinho libera os ovinhos cheios de cercadinhas na terra, o ser humano vai lá, pisa em cima de novo, entra de novo pela sua pele, procura a corrente sanguínea e segue a vida. Entenderam, gente? Beleza. Então, também é um verminho de corpo achatado. Tá? Esquistossomo, esquistossomose, doença causada pelo esquistossomo. E também são vermes de corpo achatado. Beleza? Olha só, sempre vocês vão encontrar uma fêmea e um macho juntinhos. Certo, gente? Aqui, ó. Quando vocês perceberem, olharem esta imagem aqui, é uma fêmea e um macho. E a fêmea, ela fica
praticamente dentro do macho, bem pertinho, coladinho assim, sabe? É uma das poucas espécies animais em que o macho é maior do que a fêmea. Normalmente é o contrário. Beleza? Isso daqui é o formatinho que é da cercária, aquela que vai entrar no corpo humano. Beleza. E no grupo, o terceiro grupo é o grupo da tênia, certo? A tênia que é a famosa solitária. Muito bem. Com esse verme achatado, ela é gigantesca, ou seja, é um verme que passa de 1 metro tranquilamente, né? E o que ela faz, pessoal? Existem 2 formas de você ser contaminado por este verme. Um deles é você comer a carne mal passada, certo? Que esteja contaminada com este verme. Então, você vai ver o cisticerco lá, as bolinhas, que são os ovinhos da tênia, na carne de porco e de boi acontece. Mas que passa a doença para o homem é carne de porco, tá? E aí, e também tem a forma de você adquirir a teníase, certo? Que é a tênia em si, quando você come frutas, verduras que estejam mal lavados ou lavados com água contaminada, com esses ovinhos, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu fiz no laboratório sobre a tênia. Olha para cá. Preciosos, esse aqui vocês viram pela sua apostila, né? Um verme que pode passar de 1 metro tranquilamente, né? Que é aquele da carne de porco, é a tênia. Lembra o que a Pro falou que esse bichinho aqui se reproduz no nosso corpo? O que ela faz? Lembram de cada uma dessas seçõezinhas aqui do corpo dela? A última seçãozinha do corpo dessa medonha, tênia, ela consegue se reproduzir automaticamente, né? Então é um animal hermafrodita. Essa é a solitária, né, gente? Que fica sozinha dentro do corpo da gente. Que não permite que outro verme se aloje também ali, porque ela é bem egoísta. Pessoal, então, para ficar bem claro com relação à tênia, o que acontece é o seguinte. A tênia solium, que é essa bonita aqui, ó, cabeludinha, da carne de porco, não são cabelinhos, tá, pessoal? É uma ventosa ali. O que ela faz? Ela se prende no nosso intestino e aí o corpinho dela absorve os nutrientes. A tênia, gente, ela não se alimenta do nosso sangue, mas os nutrientes que estão no nosso corpo que passam pelo intestino. Que ao invés da pessoa ter os nutrientes do seu próprio corpo, é a bonitona lá que vai engordando, né? Aumentando seu tamanho, vai crescendo. Beleza. Como é que eu fico doente através da tênia? Para ficar bem claro, de 2 formas. Se eu me alimentar da carne de porco mal cozida, que esteja contaminada com esse verme, o que vai acontecer? Eu vou adquirir uma doença chamada cisticercose. Por quê? Porque eu estou comendo o cisticerco lá, que é o ovinho da tênia que está no músculo da carne do porco. Certo? Quando eu como isso, essas larvinhas elas vão procurar um órgão do meu corpo para se alojar. E esse órgão que elas vão se alojar, com esses ovinhos, então, né? São os órgãos que têm mais sangue. E o número 1 é o cérebro. Entenderam, gente? E aí se aloja lá. Pode ficar quietinho por anos e de repente a pessoa começa a ter alguns sintomas. Dor de cabeça, ou a pessoa pode ter características de doenças do sistema nervoso, ataque, porque tem alguma coisa ali que está afetando o funcionamento do sistema nervoso central, do cérebro da pessoa, certo? Pode ser uma ou mais bolinhas de cisticerco, tá? Por ingerir alimento com o ovinho da tênia, na carne, no músculo, por exemplo, da carne do porco, tá? Beleza. E a outra forma de eu adquirir a bonitona mesmo em si é quando a gente come algum alimento mal lavado, certo? Que esteja contaminado com essa bonita. Aí, quando eu como já a larvinha, o que ela vai acontecer? Ela vai direto para o nosso intestino. Passeia pelo corpo, claro, e vai no nosso intestininho, vai crescer, bonitona, não deixa nenhum outro verme crescer ali, porque ela é egoísta, falamos que ela é solitária, certo, gente? E aí ela
cresce a questão das proglótides, que vocês viram que cada proglótide do corpinho dela tem espermatozoide, tem óvulos, com autofecundação, não precisa de marido, ela se vira sozinha. Na hora de fazer o nosso cocôzinho, ela vai lá e libera uma proglótidezinha, cheia de ovinho, bonitinho. Você faz um cocô cheio de ovinho e você vai dar à luz a várias filhotinhas de tênia. Vocês viram que legal? Aí, o que acontece? Ambiente sem saneamento básico, lá vai um porcão bonito, né? Comer alguma coisa que esteja contaminada, o porco, certo? Como os ovinhos da tênia. E aí vai desenvolver o cisticerco no seu músculo, certo? Se alguém for comer aquele porco de alguma forma mal passado, tudo aquela história de novo vai parar no cérebro, que é o primeiro órgão que eles preferem por causa da vascularização, né? E aí acontece a cisticercose. Se por acaso a pessoa fez um cocôzinho perto do rio, e aí a água contaminou e alguém foi lá regar a sua plantação de pés de alface com a água do rio toda contaminada sem saneamento básico, que alguém fez um cocô ali perto que tinha tênia, certo? Todos os ovinhos da tênia podem ir sim ser jogadinhos lá na plantaçãozinha de alface. E daí a gente vai comer a alfacezinha. Se a gente não lavar direito, nós vamos comer de novo, vamos nos alimentar da tênia. Mas agora no outro formato. E é por isso que desse jeito aqui, ela vai crescer a bichona medonha lá, grandona no nosso intestino, de mais de 1 metro de comprimento. Ufa, entenderam? As duas formas. Ou comendo os ovos que estão na carne mal passada do corpo, que não vai para a cabeça, cisticercose. Ou adquirindo a teníase por comer as larvinhas, certo? Que vão parar no nosso intestino por alimentos mal lavados. De boa. Olha, bonita, né? Vocês viram lá que legal. Olha o que é uma carne, gente, com cisticercoses. Se de cisticerco. Olha, isso aqui são cisticercos. Estão vendo isso aqui, pessoal? Muita coisa, né? Beleza. Aí, aqui é o cérebro, levemente machucadinho, cheio de cisticerco. E agora nós chegamos nos vermes cilíndricos. Primeira característica. 2 características básicas entre nemateumintos e plateumintos. Plateumintos vimos agora, vermes que têm o corpo achatado. Nemateumintos, vermes com o corpo cilíndrico, certo? Outra coisa, plateumintos não tem boca e ânus, tem só a boca. Pode ter o poro genital, mas não é um ânus, por onde sai a excreta do aparelho digestório. Os nemateumintos são mais evoluídos, porque eles têm boca por onde entra o alimento e eles têm um ânus por onde sai. Olha a evolution! Então, a partir desses animais, da evolução desses animais aqui, é que começamos a perceber um sistema digestório completo, com boca e ânus. Não esqueça disso! Beleza. Olha que bonitinho. Então, é um verme, você não vê anéisinhos no corpo dela, certo? Então, é um verme. É um animal que precisa estar dentro de alguém, é um parasita, certo? Tem extremidades afiladas, pontinhas que vão afinando. Beleza! E aqui vamos chegar na doença do Jeca. 2 representantes bem básicos. O ancilóstomo e o necator. Uau, gente, chega a ser assustador, né? Olha, você não parece ator de filme de terror? Vamos combinar que a biologia, ela nos deixa, né, uma imaginação, uau, fértil. O que acontece com esses bonitinhos aí? Eu falou pra vocês já do personagem do Jeca, do Monteiro Lobato. Como é que ele era? Sempre fraco, né? Amarelado, fraco, não tem vontade de nada. Por que ele é amarelo? Por que fraco? Porque ele tem uma anemia gigante, gente. Porque ele vive descalço por onde ele morava lá. E aí acabou entrando em contato com esses medonhos aí. E esses medonhos entram na pele da pessoa. Entrando na pele da pessoa, ele acaba furando os órgãos porque ele quer se alimentar do sanguíneo, do sangue.
Entenderam, gente? Aí ele vai crescendo no corpo das pessoas, se alimentando não do que nós comemos, como como são os vermes plateumintes, por exemplo. Agora, aqui no nemateuminto, ele vai se alimentar do sangue. Olha que medonho. Entenderam, gente? Beleza, é isso aí. E aí que dá anemia, fraqueza, porque o verminho tá ficando forte, né? E o Jeca, coitadinho, cada vez mais fracote. Beleza. E aquele verme que é a lombriga em si? A lombriga, sabe? Quando a pessoa come e fala assim, meu, que não engorda nunca, mas você tá com uma baita de uma lombriga. Quer dizer o quê? Você está alimentando a lombriga, certo? A lombriga, ela não é como o Ancylostom e o Necator ali, que se alimentam de sangue. Não, elas ficam no nosso intestino. Mas elas também podem passear pelo nosso corpo, certo? Por quê? O que acontece? As caridíase, que é a lombriga, quando a gente come os ovinhos dessa bonitinha, por alimento mal lavado, ou água contaminada, que toma água contaminada, né? Esse alimento básico, gente, é o essencial para qualquer doença que venha a partir de vermes, né? Aí, eu como, certo? Lá no meu aparelho digestório, esses verminhos, eles vão eclodir, o ovinho vai eclodir, vai nascer a larvinha, né? O verme. E antes dele crescer e se tornar adulto, ele vai passeando pelo nosso corpo. Quando ele está aqui no estômago, por exemplo, ele consegue subir pelo nosso esôfago, que é boca, esôfago e estômago. Sobe pelo esôfago, ele pode furar aqui e entrar na nossa traqueia, entra nos nossos pulmões. E o problema, sabe qual que é? É que esse bonitinho não fica tão pequeno não, ele cresce. Uma minhoca. Já pensaram? E como são muitos e não só um ovinho, teríamos várias minhocas, que não são minhocas, são esses vermes, são as lombrigas no nosso corpo. Então, quando você vê uma pessoa que sai verme pelo nariz, só não sai pela orelha, né? Porque é fechadinho ali. Mas sai verme pelo nariz, sai verme pela boca, sai vermes pelo ânus. Quer dizer o quê? Que é a lombriga, pessoal. Certo? Porque esse verminho, ele vai passeando pelo corpo por onde ele quiser. Até que ele cresce, quando ele cresce, ele se aloja em algum lugar. Ou no seu estômago, no seu pulmãozinho, pode acontecer no seu intestininho. Entenderam, pessoal? A lombriga parece assim, ó, é fácil de tratar. Porque basta a gente se alimentar direito, né? Mas é o cuidado. Lavar bem os alimentos, não tomar água que não seja filtrada, né? E ela, quando você fala, antigamente falavam assim, ó, tá com as bichas atacadas. O que é? São as lombrigas, pessoal. Dá o pirulito para criança porque vai tacar as bichas. O que é as bichas? São os vermes. Aí a criança fica chata, a criança fica chorona, porque eu quero pirulito, mas a mãe não deu, e a avó mandou dar, mas a mãe não me deu. E o que acontece daí? A criança fica agitada. E quando ela tem esses vermes numa grande quantia no seu corpo, esses vermes também se agitam, entenderam? E aí, se eles estiverem num local próximo para sair para fora, como o nariz e a boca, eles vão querer sair. Eles vão se exibir ali para quem está na frente. E a culpa é da mãe que não deu o pirulito para a criança, entenderam? Então, dá um pirulito para a criança, sim. Tá bom? Gente, e agora nós chegamos nos molusquinhos, os bichinhos bonitinhos que dão aquele nojinho, né? Mas nem é tanto não, eles são fofinhos sim, né? Olha que amor. Muito bem, como nós estamos numa escala evolutiva, esses animaizinhos aqui, eles sim têm boca e ânus, tá? De boa, a partir, né, desde os nemateumintos, os verminhos de corpo cilíndrico, todos aqui têm boca e ânus, né? Muito bem. Agora, vamos começar com os molusquinhos e vamos estudar quais são as classezinhas que estão dentro dos molusquinhos, né? Muito bem, vamos ver os principais animais de corpo mole. Começamos com os gastrópodes e é o Gary do Bob. Muito bem, caracóis e caramujos e as lesminhas. O que eles têm, pessoal, que vocês precisam saber? Gastro, estômago, podes, pés, estômago nos pés, então rastejam, né? Beleza.
E eles são animais raspadores. Então, eles têm uma estrutura na sua boca como se fosse uma língua, mas chamamos de rádula, porque ela serve para raspar, beleza? Como é o formato do corpinho deles? Ele é formado por pé, que é a parte por onde ele encosta no chão, para rastejar, certo? Pé, cabeça e massa visceral. E a massa visceral, gente, está normalmente nas conchas, nos caracóis, dentro da concha. Perdão, nos caracóis e nos caramujos, dentro da concha, beleza? E nas lesminhas, não, na anatomia do corpinho dela mesmo, na sua barriguinha, tá? Maravilha. Então, gastrópodes é super, hiper, mega fácil, certo? Gastropode, molusco, animal de corpo mole. E isso daqui, gente, são os olhinhos. Que lindo, né? Esse aqui é nojento, mas se você olhar bem e parar e pensar, gente, é um bichinho que tem duas antenas aqui e os olhinhos estão aqui em cima. Ai, gente, dá vontade de carregar no colo, né? A rádula, que é a língua raspadora deles, certo? Beleza. Agora, chegamos nos cefalópodes, gastrópodes, estômago nos pés, cefalópodes, cabeça nos pés, o pés na cabeça, certo? Céfalo, cabeça. Cefaleia, dor de cabeça. Então, cefalópode, pés na cabeça. Os polvos, as lulas, náutilos, beleza? Dá uma olhadinha nesses animais que eles têm uma capacidade incrível de trocar a cor de suas células quando eles estão se sentindo ameaçados ou quando eles querem predar, certo, pessoal? Então, eles têm cromatóforos, que são células especializadas em trocar de cor. Eles não mudam para qualquer cor que eles queiram, mas eles alteram o formato da sua, entre aspas, pele, certo? E acabam mudando também a coloração de algumas células, tá? Maravilha! Outra coisa interessante que acontece nos cefalópodes, pessoal, é que são os primeiros animais a ter um microcérebro. Até as lesmas ali em cima não existia um cérebro, existia um sistema nervoso, né? Beleza. Mas aqui nos cefalópodes, gente, começam a aparecer um microcérebro, entenderam, gente? Também são os polvinhos que liberam aquele jato de tinta, que não é uma tinta, parece uma tinta, né? Tipo um nanquim, quando eles estão se sentindo ameaçados, porque ele fuge de um predador, eles liberam aquele jato e se mandam. Muito bonitinho. Precisam saber que cefalópodes são os polvos e as lulas, que é mais fácil que vocês conhecem os animais, gravem por isso, tá? Beleza. Aqui, ó, liberando o jato de tinta durante a sua fuga. Olha só. Lindo, né? É lindo, gente. Muito bem. Agora nós temos os bivalves, que são os animais que têm duas conchas, uma em cima e a outra embaixo. Bivalves. É fácil, tá? Presta atenção. São os mexilhões, as ostras. São nesses, né? É nesse grupinho aqui, pessoal, que tem um valor econômico muito grande, porque a gente pode se alimentar, né? Desses animais. E também, tanto de água salgada quanto de água doce, podem produzir as pérolas. Algumas ostras, na verdade, é uma em 10 mil ostras que vai produzir uma pérola, certo? E a pérola, o que é? Como ele é um animal filtrador, a água vai passando por dentro do corpinho dele, ele vai filtrando a água. Tudo que não for, entre aspas, tudo que não for água, né, vai ficar no corpinho dele, ele vai digerir aquilo e vai absorver. O que for água vai sair. E pode acontecer de acabar ficando um grãozinho de areia, certo? Uma pedrinha, outra coisa, dentro do corpinho desse animal, uma ostra, por exemplo. E aí, para ela se proteger, ela vai liberando uma substância. E essa substância é chamada madrepérola. Porque ela vai liberando para a substância ficar ao redor desse corpo estranho dentro do corpinho dela, sabe? Só que essa madrepérola ou nácar, né, que a gente chama, ele é uma aparência muito bonita. E como é muito difícil isso acontecer, as joias que têm pérolas são realmente caras, pérolas verdadeiras. Beleza, gente? Beleza, eu estou falando aquilo que é mais importante vocês saberem, tá?
para a sua provinha. Presta atenção! O P dos bivalves é adaptado para cavar e rastejar. Ninguém falou que os bivalves não se mexem. Nós temos a impressão que sim, mas eles têm um pé embaixo deles, sim, certo? Mas ao tempo ela está paradinha lá, bonitinha, mas ela pode se locomover, sim. Rasteja, cava, tá bom? Tem um pé embaixo de uma das válvulas, ou seja, de uma das conchas. Maravilha. Vamos lá, os moluscos. Agora, chegamos nos anelídeos, certo? Beleza. Ô, pessoal, quando fala aqui, ó, que vocês já ouviram falar que a minhoca tem 7, 10, 100 corações? O que é isso, pessoal? Como ela é muito comprida, ela tem os vasos que carregam os nutrientes, então, que não é sangue, né? Mas são os nutrientes dentro dessa minhoquinha. E algumas partes do corpo dela, ele dilata um pouquinho. E aí, quando ele contrai, ele funciona como um coração, que é para que tenha força de carregar o nutriente do começo ao fim da minhoquinha, tá? Todinho o corpinho dela. Muito bem. Vamos lá. A minhoca, então, ela faz parte do grupo dos anelídeos. E os anelídeos são animais que têm o corpo dividido em anéis, certo? Beleza. Nesse grupo aqui, pessoal, nós classificamos esses animais, que são divididos por anéis, de acordo com o número de cerdas que tem ao redor do corpo dele. Então, as minhoquinhas, deixa eu ver se aparece aqui em cima alguma. Não. Ó, as minhoquinhas fazem parte das oligoquetas. Oligoquetas quer dizer poucas cerdas. Se você olhar uma minhoquinha no microscópio, a pelezinha dela, você vai ver que tem lá um cebolinha, quer dizer um tiozinho ou outro. Tem algumas poucas cerdas sim na minhoquinha, certo? Oligoquetas, poucas cerdas, de boa. Agora, quando não tem cerda nenhuma e o corpo é dividido em anéis e não é um animal que precisa morar dentro de outro, não é um parasita, aí nós temos as sanguessugas, por exemplo, que são as aquetas. Oligoquetas quer dizer poucas cerdas. Aquetas quer dizer nenhuma cerda, 0 cerdas, certo? São as aquetas. E aí, nesse grupinho que estão as sanguessugas. Bem de boa. Por que a gente chama as sanguessugas no grupo, coloca o grupo delas de aquetas ou irudíneos? Aquetas que não tem cerdas, é não, certo? Aquetas, sem cerdas. E irudíneos é porque elas prestam atenção porque tá na palavra. Irudíneos é porque elas produzem uma substância, gente, que ela é anticoagulante. O que é a coagulação sanguínea? É quando você faz um corte e o sangue está escorrendo, de repente para de escorrer o sangue, porque o teu corpo coagulou, fechou o buraco, certo? E como as sanguessugas se alimentam do sangue dos animais, né, que ela fixa com a sua ventosa, quando ela precisa se fixar e liberar a irudina, que é uma substância anticoagulante. De que adiantaria ela encontrar uma presa, se fixar na presa, bonitona lá, se achando, né? Começar a sugar, cortar, né? Se alimentar, sugar o sangue da pessoa, se por natureza o predador, né, da sanguessuga, nós, por exemplo, ou qualquer outro animal, sim, vai acabar fechando o buraquinho e ela vai ter que procurar outro lugar para se alimentar. Então, ela libera a irudina, que não permite que o nosso corpo ou de qualquer outro animal que está se alimentando do sangue feche o buraquinho, não estanca, certo, gente? Maravilha! E a sanguessuga, por curiosidade, ela tem 2 ventosas. Uma na parte do comecinho do corpo e outra no finalzinho do corpo, para que fique mais fácil ela se prender enquanto ela se alimenta. De boas! Muito bem, muito bem, muito bem. E nós falamos das aquetas sem cerdas, que são as sanguessugas, oligoquetas, poucas cerdas, que são as minhocas, e vamos falar agora das poliquetas, que são as nereis, que são os animaizinhos, gente, que tem muitas e muitas e muitas cerdas. Os nereis, por exemplo, aqui, gente, eles são exclusivamente marinhos. Você não vai ver um bichinho desse daqui que tem o corpo cheio de anéisinhos e muitas cerdas na terra. É um animal marinho, tá?
Sobre a minhoca, eu vou falar o seguinte, que ela possui o clitelo, certo, gente? E o clitelo é a região mais próxima da boca, que participa da formação do casulo com os ovos no processo de reprodução. Pay attention. Minhoca, não existe macho e fêmea. Minhoca é hermafrodita, porém sem autofecundação. Elas precisam disso daqui, ó. Elas precisam de uma cópula para trocar espermatozoides, tá bom? Belezinha, de boa, tranquilinho, beleza. E a importância das minhocas, vocês sabem que elas fazem até o cocôzinho delas, certo? E o caminho que elas fazem na terra deixa entrar o oxigênio, e isso é muito bom para as raízes das plantas, né? Aerar a terra, beleza. Gente, moluscos, corpo mole, gastrópodes, gastro, estômago, pode, pé, estômago nos pés, ou pés no ventre, certo? Cefalópodes, cabeça e os pés, pés na cabeça. Bivalves, concha em duas valvas, ou duas conchas, certo? Anelídeos, divide corpo dividido em anéis. Aquetas, sem cerdas no corpo. Oligoquetas, poucas cerdas no corpo. E poliquetas, muitas cerdas no corpo. Ah, tá muito fácil, gente. Vamos combinar, né? Que quem não tira 14 nessa prova, olha, pelo amor de Deus. E... ai, que lindo! Chegamos nos artrópodes. Ai, eu acho que eu vou chorar. É muito lindo, né? Ai, meu Deus. Os artrópodes. Ai, é fascinante, né, gente? São os animais que, a partir de agora, não estão mais rastejando ou sendo levados pela correnteza, certo? O que acontece com os gastrópodes? Ou jatopropulsão, né, como os polvos e as lulas. Os artrópodes, eles agora têm patinhas articuladas. Ai, agora eles caminham, não são lindos? Olha a evolução da natureza, gente. Olha a variedade, meu Deus do céu, é muita coisa, né? Então, características dos artrópodes. Eles apresentam corpo firme, protegido por uma armadura. E essa armadura é um exoesqueleto. Porém, o exoesqueleto ele não acompanha o crescimento do corpinho do animal, certo? E é por isso que, com o passar do tempo, acontece a troca de muda ou equidise. Quando o animal não cabe mais dentro da sua armadura, o que ele faz? Deixa aquilo para trás e já criou uma nova por dentro daquela. E ele vai sair daquela lá se achando bonitão, tá todo fortão, maior, entenderam? Pode trocar de novo daqui a um tempo quando ele crescer mais de novo. Troca de novo de armadura. Abandona aquela velha e fica na nova. Entenderam, gente? Muito bem. E essa armadura, gente, ela é formada de quitina. Ela é muito resistente, certo? Protege contra predadores, sim. Mas o problema é que justamente acaba limitando o crescimento. Mas os bichinhos são inteligentes, deixa a armadura para trás e eu tô com outra nova mesmo. Beleza. Olha só aqui que lindo, né, gente? A libélula saindo do seu esqueleto antigo. Os artrópodes são divididos nos grupos que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Presta atenção. Gente preciosa, dá uma olhadinha enquanto bichinho bonito, né? Olha só, então eu tô aqui no colégio, aqui nos laboratórios, para mostrar para vocês um pouquinho dos insetos que tem aqui. Olha a variedade imensa, imensa. Aqui tem um de cada variedade, que foi encontrado na nossa região. Tudo aqui na nossa região, caçador, videira, Lebon Regis, até Piratuba eu vi que tem alguma coisa aqui, olha esse garrinho, é coisa mais linda. Para vocês verem que aquilo que a Pro falou para vocês, que de todos os artrópodes, 900 mil espécies de artrópodes já catalogadas hoje. Das 900 mil espécies, 800 mil são de insetos, olha só, né? E ele ficar maluco vendo isso, né, gente? Olha só. Olha que bicho mais encantador, gente. É muito maravilhoso.
essa variedade. Aqui a gente percebe, olha só, como muda. Aqui nós temos 2 parzinhos de asas, né? Olha só, um parzinho de antena, 3 pares de patas. Vamos para esta quantia. Olha só que coisa mais linda, gente. É uma variedade muito grande. Olha as antenas bem compridas. Mas em todos a regra dos 3 pares de pata não foge, né? Paula, é um grilo ou é um gafanhoto? Esse aqui. Gafanhoto, né? Tá com a anteninha mais curta. Dá pra abrir? Não, mas nem vou abrir. Ó, pessoal, só pra vocês terem ideia do tamanho desse animalzinho, né? Animalzinho. Ó a minha mão aqui do lado. Olha só, que coisa mais linda, né, gente? E aí eu tô com a minha amiga abençoada aqui que abriu pra gente ver. Olha isso. Meu Deus, é muito lindo, né? Paula, nem precisa abrir, Paula. É porque ele não dá reflexo. Ah, então dá um sorriso aqui pro pessoal, Paula. Oi, gente. Não dá reflexo, é verdade, mas eu achei que não podia abrir. Não dá. Olha só que coisa linda, para ver os detalhes aqui pelo ladinho, olha só, gente. E o tamanho da pata, agora que eu me lembrei aqui, ó, identifica a anatomia do animal, os seus hábitos, né? Esse que tem as patas traseiras bem compridas são os saltadores, não é? Olha só. Olha como eles se camuflam, né, pessoal? Na natureza. Imagina um monte de grama aqui ao redor. Quem é que enxerga um grilinho desse? Né? Um gafanhotinho desse aqui. Que coisa linda. Muito bem. Aqui estamos nos coleópteros. Olha as joaninhas, os besourinhos. Olha só, quantas cores. Olha esse, que lindo, né? Olha o detalhe das patinhas, pessoal. Dá uma olhadinha. Olha a variedade. Olha como muda de um para o outro, né? Olha essas antenas. O que vocês me dizem dessas antenas? É muito maravilhoso. Dá para ver perfeitamente os 3 parzinhos de patas. Sabe aquele besourinho que a prof come? Então, também é um coleóptero dessa classe. Mas ele é muito parecido com esses aqui, ó. Claro que não são esses aqui, porque aquele que eu como, ele é bem cuchucuchuco pequenininho, né? Mas olha só, já tem o bigode feito. Não é não, né? Mas olha que lindas essas anteninhas. E agora veja as borboletas da classe Lepidoptera. Vocês não precisam saber as classes, tá, pessoal? Que animal é de cada classe agora. Não precisam saber, tá? Mas aqui eu tô gravando para vocês verem a imensa variedade de cores, anatomia. Olha isso. Olha essa primeira aqui, gente. A capacidade de camuflagem que ela tem, né? Olha só. Será que isso aqui é uma borboleta ou uma mariposa? Vamos ver. E essa aqui de cima, borboleta ou mariposa? Quem que sabe? Eu tô perguntando, mas é o que eu vou responder, né? Olha só as cores daquela. Coisa mais linda, né, gente? Então, sabe quando você olha para um bichinho desses aqui e ele está assim, ó, aberto na parede? É uma mariposa, que tá com as asas bem abertas, né? E quando você olha para alguma delas e ela tá com asinha, com paradinha, pousa, ela pousou em algum lugar, ó, uma mariposa. Ela pousou em algum lugar e as asinhas estão fechadinhas, assim, fechadinhas, como elas pra gente pegar, assim, as asinhas dela, é uma borboleta. Olha que incrível. Olha as cores, né? Como é que pode? Que coisa mais linda, né, gente? Muito bem. Vamos ver os outros ali. Preciso de mim. Fala para alguma coisa? Olha só. Ah, e aqui nós estamos naqueles que incomodam muita gente, né? Olha só, pessoal. Olha a anatomia dos insetinhos aqui. Mosca, mosquito. Estamos chegando nas abelhas, olha só, vespa, olha isso, gente, olha o tamanho dessas abelhas, olha isso. Vou contar uma coisinha muito cruel para vocês. Olha o corpo dela, gente. Sabe como é que vocês fazem para criar um insetário desses aqui? Que isso é um insetário.
você tem que encontrar... Se você encontrar o bicho morto, deve ter recém-morrido, né? Para você conseguir parar ele numa posição e manter... para ele secar essa posição. As vísceras vão sumir, né? E o exoesqueleto dele, ele dura um certo tempo, bastante anos, né? O exoesqueleto dele. Que é o que vocês estão vendo aqui. Mas aí, quando você quer fazer um insetário maravilhoso como esse que nós temos aqui, o que que é feito, pessoal? Eles pegam um bichinho lindo e colocam no freezer, vivo. É assim que faz, tá, gente? Por isso que eu não faço com vocês essas coisas não, né? Mas é assim que você faz, você pega... Olha essas cores, gente, que coisa mais maravilhosa. É assim que você faz, você pega o bichinho vivo, coloca no freezer, ele vai morrer congelado. Depois você descongela e você consegue abrir o bichinho. Mas olha só, gente. Gente, você não tem nenhum vidro aqui, dá um medo que elas saiam voando, né? Mas elas não vão. Vamos de frente, elas de frente aqui. Olha pra isso, gente. Olha pra isso aqui, gente. Olha esse rosto. Meu Deus, gente. Que coisa mais maravilhosa. Né? É muito incrível. Muito incrível. Gente, agora é o seguinte. Sobre os insetos, né? Que passam por uma fase saindo do ovinho, né? Depois do ovinho, eles vão virar uma lagartinha. E da lagartinha vão virar o seu inseto em si. Olha para a borboleta. Olha para a borboleta. A fase de lagarta da borboleta. Deixa eu ver como é que vocês enxergarem melhor. Dá para ver bem aqui que eu tô vendo, né? Olha o tamanho dessa lagarta, gente. É da quase o tamanho da minha mão. Embaixo tem mais algumas, ó. Deixa eu ver assim para virar para vocês verem. Embaixo tem mais algumas lagartinhas. Olha só, já em fase de transformação para a borboleta. A sua pupa, né? Que incrível! E depois vai virar um ser maravilhoso desses aqui. Vamos colocar pertinho aqui pra gente imaginar. Imagina que seja mais ou menos assim, ó. Essa daqui vai virar essa borboletinha ali. Essa mariposa, quero dizer, né? Lindo, né, pessoal? Então, pessoal, vimos agora aqui a variedade de insetos imensa. E aquilo ali é só um pouquinho do que tem na nossa região, né? Não tenho dúvida disso. Vocês viram também a questão da lagarta, né? Que é a parte da metamorfose da borboleta, que é um inseto. Ou seja, tem 3 pares de patas, um parzinho de antenas é um insetinho, né? Passa por metamorfose, nasce do ovinho, passa por estágio larval, daí se transforma no seu inseto adulto, beleza? Tranquilinho. Tem a sua equidízia, que tem que trocar, a sua muda, né? Que as coisas tem que trocar quando ele cresce, certo? Na sua apostilinda tem ali uma libélula bem lindinha. Opa, aqui. Saindo, né? Olha só que coisa linda, né, gente? Ai, coisa linda. Muito bem. Aqui, então, vamos para os demais grupos de artrópodes. Insetinho, lagostinha. Lagostinha, que é? 5 pares ou mais de patas, beleza? Aranhas, 4 pares de patas. Inseto, 3. Aracnídeos, 4. E crustáceos, 5 ou mais pares de patas. Beleza? Beleza. São 5 os grupos dos artrópodes. Todos têm relação com as patas. A classificação. Vou trocar de imagem, tá me dando uma agonia aqui, tá, gente? A relação, o que separa um grupo do outro é o número de patas. Se é inseto, 3 pares de patas. Do grupo dos aracnídeos, 4 pares de patas. Dos crustáceos, 5 pares de patas, certo? Dos quilópodes, 1 par de pata por segmento. Diplópodes, 2 pares de pata por segmento. Beleza? Maravilha! Gente, é o seguinte. O corpo dos artrópodes, ele tem 2 divisões. Alguns são divididos em cabeça, tórax e abdômen, como os insetinhos. Alguns são divididos em cefalotórax e abdômen. Cefalotórax é fácil entender, é quando a cabeça e o tórax estão fundidos com N no meio, né?
fundidos. Então, a cabeça e o tórax são o mesmo, formando o cefalotórax, e o resto é o abdômen. Percebam que as patinhas dessa medonha, elas estão aonde? Todas ali no cefalotórax, tá bom? Não tem patinhas no abdômen da aranha, certo? Beleza. Já, olha só, como é que é o nosso corpo? Ele é cabeça, tronco e membros. Por que nós temos um tronco? Porque o nosso tórax é junto com o nosso abdômen, então chamamos de tronco, certo? Se eu tenho a cabeça junto com o tórax, é cefalotórax. Se eu tenho o tronco junto com o tórax, o tronco junto o tórax junto com o abdômen, aí eu tenho tronco, certo? E é por isso que os diplópodes e quilópodes, eles são divididos em cabeça e tronco, porque eles têm o tórax fundido com o abdômen, juntinho, tá? Maravilha. Fica de boa, que você bem fácil essa parte. Muito bem. Vai pra frente, filho. Olha só, que bonitinho. Cefalotórax, para vocês entenderem, é cabeça fundida com o tórax e o resto é o abdômen. E o telcinho é a última parte, né? O último filamento que em algumas espécies são usadas para soltar o veneno, certo? O escorpiãozinho tem um telcinho lá também. Aqui vocês conhecem o senhor sirigueijo, que não é um siri não, é um caranguejo. Reparem nas patinhas dele, ó, pontudinhas embaixo. Estão vendo? É um crustáceo. Olha que lindinho, né? 10 patinhas ou mais. 5 pares de patas ou mais, tá, gente? Beleza. Olha só, gente. Olha que coisinha bonita. E olha como ele se locomove, né? É lindo, gente. É lindo, mas não quer dizer que não. Agora não é lindo não, é bem medonho. Mas as aranhas, o que acontece com elas é o seguinte. 4 pares de patas, todas firmes, todas saem do abdômen, certo? Do abdômen do bichinho, cefalotórax do bichinho lá. O que acontece com as aranhas é que, não dá a impressão que aqui tem 10 patinhas, aqui tem 10 patinhas, mas não é, porque as duas primeiras aqui da frente são os pálpos, são órgãos dos sentidos, certo? E aqui dentro são as quelíceras, onde elas inoculam o veneno, certo? Maravilha. Aqui atrás do abdômen delas, elas têm as fiandeiras, que são as glândulas produtoras de teia, tá, pessoal? Olha as quelíceras dessa medonha. Olha só. Gente, que assustador para trocar de imagem. Não eu vou sonhar com aquilo ali. E aqui vocês vão ver o trabalho de uma aranha. Olha só, pessoal. A aranha acontece que ela não é a coisa mais bonita do mundo. Mas quando eu olho ela fazendo a teia, eu já mostrei para vocês nesse vídeo, né? Eu não tive mais coragem de desmanchar uma teia de aranha, porque olha o trabalho, olha que minucioso para ela se alimentar. Então ela tem que ir atrás, né, gente? Quer comer, vai trabalhar, fia. Né? E a teia dentro do corpinho dela, ela é líquida, é a pressão atmosférica que faz a teia se tornar firme, sólida quando ela sai do corpinho, né? E é super resistente. Outro aracnídeo, então, que é um escorpião, né? 4 pares de patas, tem o seu telson bem bonitinho para não colar um veneninho ali. Aqui vocês conhecem, são os ácarozinhos que vão comendo aquelas célulazinhas que você perdeu durante a noite, né? Gente do céu, vou contar uma coisa que eu não lembro se eu contei. Mas nós perdemos em média 1 grama de células por noite no nosso colchão. Já pensaram o que é 1 grama de célula? 1 grama é muita coisa, gente, de célula. Por isso que o bichinho tem muito o que comer, eles adoram a gente. Olha só. O que eu vou dizer desse bichinho, né? Que Deus abençoe, né, gente? Pelo amor. Chegamos aos últimos 2 grupos de artrópodes, que são os quilópodes, diplópodes, bonitinho, super fácil. Esse é um quilópode. 1 par de pata por segmento. Como é que eu sei se ele é um artrópode? Se você for pisar em cima desse bichinho, vai fazer crack. É um artrópode, tá? O que acontece? Tem esse exoesqueleto no corpinho dele, certo? Troca de muda também a sua equidise. Troca, porque tem que crescer. Esse bichinho, quilópode, porque ele tem 1 par de pata por segmento, ele tem um movimento muito rápido, muito rápido. É um animal carnívoro e venenoso. Todos os quilópodes são assim, certo?
Agora, olha só a boquinha dela aqui, ó. Olha que bonita, viram? Viu que bonitinha, longe de nós, né? Alguns chamam essa de centopeia e alguns chamam essa de centopeia. Essa aqui, ela é muito mais fofinha. Por quê, gente? Porque essa centopeia aqui, esse diplópode, percebam que ela tem 2 parezinhos de patas em cada segmento do corpo dela. De 2 em 2. E aí, diferente dos quilópodes, os diplópodes não são carnívoros, não têm movimento rápido, não inoculam veneno, entenderam? Então eles comem só, eles são herbívoros, bem tranquilo, certo? Movimento lento, vida de boa. Esse é o pior de cobra que a gente fala sempre, certo? E são os diplópodes que têm essa capacidade aqui, ó, de se enrolar inteirinho. Os quilópodes não conseguem. Bem feito pra eles, né? Muito bem. Os diplópodes, apesar de muitas patas, têm as patinhas mais curtas, o movimento mais lento. Beleza. Rapidão resumo sobre os artrópodes. Insetos, cabeça, tórax e abdômen. Tem os 3 partes separadinhas, certo? 3 pares de patas e 1 ou 2 pares de antenas, certo? Os insetos. Aracnídeos não têm antenas e tem 4 patas. Só que a cabeça e o tórax são fundidos, então são unidos, cefalotórax. Crustáceos também, não é cabeça, tórax e abdômen, é cefalotórax, certo? Lembra daquela lagostinha? Cefalotórax e abdômen. Aí com 5 pares de patas ou mais, certo? Número de anteninhas, 4 parezinhos. Não, perdão, gente. Não é pares, tá? Achei muito 4 pares, não vim olhar aqui. É unidades. Por isso que eu falei que o número de antenas dos insetos era só um parzinho. 2 antenas ou um parzinho, tá? E aqui nos crustáceos, então, são 2 parezinhos, certo? Quilópodes, então, um parzinho e diplópodes, um parzinho também de anteninhas. Muito bem. E agora, eu vou mostrar para vocês o videozinho do laboratório, que tem uma lagostinha gigantinha, tem piolho de cobra, tem aranha. Ai, olha que legal, olha que legal. E agora, pessoal, os crustáceos de dentro dos artrópodes. Olha o tamanho dessa lagostinha. Olha o tamanho dessa lagostinha, né? Dá pra ver, né, gente? Olha só o corpinho dela. E dá pra ver aqui também que nós temos, olha só, mais um crustáceozinho que vocês já viram por aí, que são os caranguejinhos, né? Aqui dentro das conchinhas. Mas olha que coisa mais linda, gente. Olha só, parece aqui viradinho, ó. É muito lindo, né, gente? Nossa natureza é muito maravilhosa. Olha só os detalhes. Faz assim pra vocês irem vendo. Virar pra cá. Né? Olha só as pontinhas das patinhas afiadinhas. Lembra que a Pró falou pra vocês? Por que o senhor siriguejo, na verdade é um caranguejo, não é um siri, né? Porque ele tem as patinhas fininhas, né? As pontinhas das patinhas fininhas. Muito bem. Agora vamos ver essa lagostinha. Gente, número de patas dos crustáceos. 5 pares ou mais. 5 pares de patas. Aqui está vendo ele por baixo, pessoal. Olha só. Gente, tá amarelado, mas o líquido que fica aqui, para os bichinhos ficarem dentro conservados, primeiro é feita uma mistura de álcool e formol. A primeira vez, né, que é feita essa conserva. E a segunda, depois, a cada 1 ano, eles têm que trocar essa água aqui. A cada 1 ano, certo? E aí depois colocam só álcool 70. E enquanto ele ainda está em processo, né, de não apodrecimento, ele vai soltando o líquido, vai ficando amarelinho aqui no caso. É que nem quando você é um iodo, né? Que nem quando você cozinha camarão em casa. A água sempre fica amarela. Certo? Que lindo, né?
Gente, e aqui, então, o piolho de cobra, dentro do grupo dos artrópodes, certo? Do filho dos artrópodes, está aqui o piolho de cobra, que é um diplópode. Tem na apostilinda lá uma fotinha, mas por aqui é bem legal ver, ó. Dá pra ver bem legal, ó. 2 pares de pata em cada segmento do corpo. Olha que lindo. E olha o tamanho do bichinho, né? Que coisinha mais linda, né? Olha só. Esses vocês estudaram junto com os quilópodes. E os quilópodes são as lacraias, daí que tem um par de pata por segmento do corpo, né? Esse daqui tem um movimento lento, o quilópode tem um movimento rápido. Pensem na lacraia, tá, gente? Eu vou colocar uma fotinha pra vocês verem. Esse daqui, ele não inocula veneno, certo? Não é venenoso, come só matinho, verdinho, né? A lacraia é um animal carnívoro, então ela tem veneno e é dolorido, certo? Beleza. Preciosos, último assuntinho da prova. Faz o seguinte, depois você volta no começo do filme, você que tá achando o filme, tô me achando uma produtora, né? Depois volta no comecinho desse vídeo e dá uma olhadinha que hora que era aqui embaixo, tá? No meu computador, quando eu comecei a gravar a tela. Olha que hora que era aquilo ali. Olha que horas são agora, gente. Então não reclama que ficou muito longo, não, amor. Fiz com amor de verdade pra você, meu bem, tá? Pra você tirar 10, bonito, redondo, com a vírgula depois do zero. Com um na frente, claro. Tá bom? E o último grupinho é os equinodermos. Equino é espinho, dermo, pele, espinhos na pele, espinhos pelo corpo, certo? Que são as estrelas do mar, bolachas da praia, os pepinos do mar, olha que bonito, certo? Pessoal, esses animaizinhos, por mais que não dê pra gente perceber, por exemplo, uma estrela do mar, se você passa, você não sabe, você olhando não sabe, não vê que tem espinhos, mas se você passa a mão, você percebe. Uma bolacha da praia, um ouriço aqui, ó, como essa daqui, por exemplo, se você passar a mão, é como uma lixa. Então, ela tem espinhozinhos no corpo dela, certo? Tem o exoesqueleto também, né? Aquela forma. Maravilha! Super fácil, mega de boa. Precisam saber que os equinodermos, então, é o grupo das estrelas do mar. Certo, beleza. Gente, para ele se alimentar, para ele se locomover, eles têm um sistema interno de canais. E a água entra dentro do corpinho. Pensa numa estrela do mar. A água entra pelo corpinho da estrela do mar e vai enchendo esse circuito, sabe? Que tem dentro do corpinho delas, como se fossem veias interligadas. E o movimento que elas querem fazer, elas se aproveitam da água que está dentro delas para que elas consigam se locomover. Então vão colocando as patinhas para fora e essas patinhas são cheias da água do ambiente que elas vivem. Eu falo elas porque eu falo das estrelas, tá? E outro órgão que é importante vocês saberem dos equinodermos é a lanterna de Aristóteles. Olha só, gente, lanterna de Aristóteles. O que é, gente? É o meio por onde esses animaizinhos se alimentam. Então, como se fossem dentinhos que ficam ali para elas rasparem as presas, certo? Algumas algas que ficam presas, então, né, no substrato, uma rocha. Lanterna de Aristóteles, é isso aí, gente, preciosa. Muito bem, eu não poderia dar uma aula dessa sem contar uma história. Acabei a aula, acabamos a revisão, e agora eu vou contar uma história do meu filho. Agora, que inacreditável. Então, eu fiz as tarefas sozinho, né, porque eu estava aqui preparando a revisão de vocês, a noite de hoje eu tirei para isso. E aí agora tem que postar no Moodle, né? E a minha filha foi pegar, a mais velha foi pegar para postar. Aí era de português, tarefinha, e falava assim, eles tinham que ler uma notícia, né? Que era sobre a princesa Charlotte, filha neta do Charles, que tá lá na Inglaterra, que ela mostrou a língua, né? Tá? E daí, e foi divulgado na internet.
Aí a pergunta era: onde, onde essa notícia podia ter sido divulgada? Então, para colocar ou em jornais, né, ou em outros sites, nananana. Ele respondeu sim. Sinal que ele não leu. Aí minha filha, escutei daqui, ficou louca de bravo com ele. Como é que você não leu? O que você respondeu? Dá isso aqui pra mim. Pegou, apagou, foi lá e escreveu a resposta. Não. Eu tô me divertindo. Eu amo ser mãe. E eu amo ser prof de vocês, tesouros preciosos, ó. Fiquem com Deus. Eu te amo, te amo, te amo. Tchau, tesouros.